E antes de passar a palavra aos nossos debatedores, eu queria só pensar aqui alguns aspectos que unem os dois temas apresentados, os dois temas abordados na palestra de hoje. São desafios do mundo contemporâneo. A proteção dos direitos, proteção de dados e proteção do direito à saúde. Em que medida a evolução da nossa sociedade nos últimos 20 ou 30 anos impactou a efetiva proteção aos direitos legalmente consagrados? E em que ponto estamos atualmente no debate travado no Brasil? Fizemos a transição para o mundo digital, um mundo de intenso desenvolvimento tecnológico, mas ainda não estamos inteiramente cientes dos impactos disso para os nossos direitos. Temos, por exemplo, em relação à proteção de dados, um debate bastante avançado na Europa e ainda menos do que incipiente no Brasil. Em relação à saúde, o debate aqui é mais antigo e está já num estágio mais maduro. Mas vivemos debaixo de um modelo que, apesar de universal, não vem apresentando bons resultados. Temos um modelo bastante diferente do alemão e talvez esteja na hora de olhar para as alternativas existentes em busca de um aumento na eficiência do sistema público. Enfim, são só alguns dados, alguns aspectos que eu gostaria de pontuar, e eu vou passar a palavra, primeiro, para o procurador Antônio Murta Filho, que vai debater o primeiro tema tratado, que é o novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Muito obrigado. Agradeço, em primeiro lugar, o honroso convite que me foi formulado pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria do Estado, e pela bela iniciativa de tratar de temas muito atuais, muito relevantes, de impacto significativo na sociedade atual, e parabenizar pelos organizadores desse evento e, em especial, pelas brilhantes apresentações dos palestrantes que nos honraram com exposições muito claras, muito profundas e muito didáticas, que puderam, certamente, engrandecer muito o conhecimento de todos nós. So, Indra, thank you very much for your presentation. It was very deep and very clear and very honest. Honestly speaking, it was excellent. So you cover the most interesting issues of the new legislation, right? There are some topics that we have the same principles here, but basically I will leave later for discussions, because I have a few questions to you, and then we can debate based on that. I will just, before that, I'm going to make some specific introduction for the people about the Brazil, where we are in Brazil on this topic, and then we can go for more specific questions, okay? Eu gostaria, antes de entrar nas perguntas, que eu tenho algumas indagações sobre algumas situações de conteúdo mais genérico e outras mais específicas em relação a um caso específico que eu gostaria de obter a opinião da ilustre palestrante. Mas, antes disso, eu queria só pontuar aqui alguns, antes de nós entrarmos no debate especificamente, eu gostaria só de dar uma panorâmica aqui rápida sobre a situação no Brasil. Tá? Então, nós não temos uma lei específica de proteção de dados. Tá? Então, hoje, a questão está sendo tratada numa diversidade de normas, tá? Desde a Constituição, Código Civil, a lei que trata do Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor e várias leis específicas e relacionadas a diversos segmentos de atividades na nossa sociedade. Então, nós temos um apanhado de normas, e em todas elas nós encontramos disposições específicas sobre a utilização indevida
de informações e de dados e as suas consequências, variando um pouco as sanções. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, que eu vou falar mais à frente, ele já estabelece uma sanção de 10% sobre o faturamento de uma determinada empresa, caso não venha a observar as disposições previstas na lei e venha a causar algum prejuízo com a ausência, a disponibilização de informações indevidas ou a omissão na guarda de determinados dados. Então, existe já uma norma específica. O Código de Defesa do Consumidor, idem também, né? Então, a gente tem essas disposições todas tratando deste tema, tá? Mas não há especificamente uma lei que contemple todos esses princípios, todas essas normas e de uma forma tão detalhada como nós temos no agora recente regulamento europeu. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto a dizer. É importante desde já mencionar que, apesar de não termos, existe já a possibilidade de, em breve, termos. Já existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que foi substituído por um projeto que agora tramita no Congresso, no Senado, perdão, sob o número 53 do ano de 2018, né, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei 12.965, tá, de 2014. Então, este projeto de lei, que é muito recente, tanto quanto pude examinar, ele ainda está sendo alvo de análise, de debates, e começando esse debate, e o debate só é mais profundo por algumas questões circunstanciais, ele reproduz, se nós analisarmos de uma forma quase que integral, com alguns aspectos, eu destacaria 2 mais significativos de divergência, mas com muitas convergências, o regulamento europeu. Tá? Então, nós temos aqui, se a gente for examinar esse projeto 53, ele repete muitas coisas, ou seja, definição de dados sensíveis, o controlador, o órgão responsável pelo gerenciamento e aplicação de eventuais sanções. Então, existem uma série, os princípios, a análise dos princípios é muito semelhante, né? Então, existe tomou-se por base, a gente pode dizer que esse projeto de lei ainda certamente vão sofrer emendas, mas ele toma por base a espinha dorsal do regulamento europeu. Tá? E nós temos princípios já consagrados, sempre aplicados, o princípio da preservação da intimidade, da honra, imagem dos indivíduos, né, confidencialidade de documentos de comunicações eletrônicas, que estão previstos na Constituição, acesso à informação, né, sempre que necessário para atender o interesse de uma atividade ou ao interesse público. Tá? Então, esses princípios constitucionais, junto com também as disposições previstas nessas normas que eu mencionei, eles hoje representam o arsenal jurídico para a proteção desse tema. Tá? Mas está, de uma certa forma, muito espalhado e não tem um tratamento uniforme e regular, como agora foi aprovado nesse regulamento. Então, a gente tem algumas coisas para destacar. Nós não temos a definição de personal data, né? Então, não existe até hoje essa definição, a gente pinça essa definição em várias normas, né? Não temos um órgão regulador também, não há também os officers. O que seriam os officers? Seriam as pessoas nas organizações responsáveis para processar esses dados. Nós não temos isso. Já existe previsão nesse sentido. Tá? Então, esse responsável dentro de uma entidade, dentro de uma empresa, que seria o responsável pelo processamento dessa informação e pela coleta dessa informação, pelos dados e pelo tratamento, vamos dizer assim, dessas informações relevantes. Tá? Um ponto fundamental, sempre quando se trata de utilização de bases de dados, é a questão do consentimento, né?
é fundamental que esse consentimento, e agora o projeto de lei é mais específico nesse sentido, para que esse consentimento se dê de forma expressa, não de forma implícita. Ou seja, quando vai se utilizar ou se transferir dados, ou seja em âmbito nacional ou seja em âmbito internacional, é preciso que se tenha um consentimento expresso e inequívoco daquele titular para que esses dados possam ser utilizados. Outro aspecto também que nós não temos hoje regulado na legislação, e aí é aplicação de princípios e aplicação de normas, refere-se aos dados sensíveis. O que seriam os dados sensíveis? Seriam informações, dados relacionados à religião, à vida pregressa de um indivíduo, ou sua orientação sexual, e por aí vai, né? Até nesse sentido, há um aspecto recente, num caso concreto, que foi quando a Netflix lançou o mecanismo, né? Houve muita discussão porque algumas informações estavam sendo disponibilizadas e uma delas se referia a dados sensíveis, se referiam a algumas características pessoais de um personagem da série. E aí começou-se a discussão sobre a necessidade ou não do consentimento e o risco de que, na hipótese de se obter esse consentimento, isso não seria possível, e aí eles preferiram, então, alterar e de alguma maneira, mudar essa cena para que essa informação não fosse disponibilizada, né? A questão também da segurança, né? E na utilização e disponibilização desses dados também é um tema hoje tratado com aplicações, e as sanções, a aplicação de sanções. E aí a gente tem tanto ações individuais como também ações coletivas na hipótese de violações de determinados direitos, tá? De consumidores. O Marco Civil da Internet foi, sem dúvida nenhuma, um avanço, mas ainda se percebe a necessidade de uma regulamentação mais detalhada, como nós vimos agora na exposição da professora Indra, em que os princípios, as normas e as suas próprias sanções e as próprias relações jurídicas que decorrem do uso desses dados estão contemplados de uma forma bem detalhada, bem sistemática, num regulamento jurídico. Feita essa introdução e contextualização do tema no âmbito do Brasil, para sabermos que nós não temos, de fato, uma legislação que trate especificamente desse tema, né? Eu gostaria de formular agora algumas indagações para fins de debate sobre esse tema tão recente e tão palpitante. So, Indra, my first question to you is how the GDPR protects personal data in case of cyber squatting or cyber attacks. Okay. Yeah. It relates to the question of IT security. I understand cyber squatting is that you mean the cyber attack. Two sides of it. The one is prevent cyber attacks. Very little, because it doesn't address IT security very much. It has this provision in Article 25 that you're required to integrate technical and organizational matters and measures into your data processing, but that addresses the data protection part, not the IT security part. It's included, and some see it included there. So we have right now a different legislation on that. And in Germany, we have IT security requirements on an interesting two-tier level. The one is that we have some kind of a standard of industry, and that's important for insurances. So if you want to get insurance against IT security,
lacks as a hospital, for example, or a company or something, then the insurance company will basically tell you what kind of standards you have to adhere to, and they look for the standards of a particular public authority, the Bundesamt für die Sicherheit der Informationstechnologie. It's the public authority for security in information technology. And the second is, what do you do on basically enforcement? So how do you find out on the police side of level if there has been an attack or something? And there, of course, we have particular laws which allow you to search certain IT measures, I would like to call it just very broadly, and to find out whether you can find traits how this was done and how it was performed. But it's quite difficult, and to my personal opinion, I do a lot of research on IT security. It's extremely little, and we underestimate it a lot. And thank you very much. My second question is, if personal information is coded rather than directly identified to individuals, does this still falls under the GDPR? I'm sorry, I was just told to speak up louder. I'm very sorry if I left someone out. I'll try. Is this better now? Okay. You should have said something. So, I'm here for you. Just for me to add some info. When I mean coded, if there is they use a pseudonym or anonymous, if this falls under the GDPR. A pseudonymous coding is personal data under the GDPR. And again, it depends on what perspective you look at it from. If I, for example, use an account with Facebook under the name of Daisy Duck, then this would, as a pseudonym, be a pseudonym, and Facebook would very pretty quickly know that it's me, and I would know. So for Facebook, this would remain applicable under the GDPR. For a third party, if they didn't have access to that connecting information, it would be anonymous data, and that's where the European Court of Justice decision comes into play that I mentioned in my talk, because there it said if there's another third party which legally could access that, and that would be Facebook, then it remains identifiable even to me if I cannot use it. And that creates the problem of when can we create anonymity? And my IT friends who are much more into the technology than I am tell me that under modern conditions we have hardly any chance to anonymize anymore. Because, let me give you an example. There has been research done which shows if you access the computer, when you open it up in the morning, you do it in a regular way. So the first 5 pages which you open identify you, period. And the only way you can circumvent that is basically by doing a randomized, have the first 5 pages somewhere else. But at some point or other, you will look up your email account, your private email account, and maybe, I don't know, Facebook or something. And there's no one else but you who uses it in that frequency. You can assess who is typing by the speed of your typing. You can assess if you use smart metering, smart electricity governing, smart grid, what movie you're watching because of the electricity use. So the only way to anonymize is if you blur the picture and mix in deliberately a lot of extra information. And to do that as an individual is highly difficult. So yes, there are circumstances where we can have anonymized data, and then you're out of data protection. So that's what I tell any company that asks for my advice. Try to get there, but it's difficult. I have another question, if you allowed me. Just it's one question about if there is a foreign company with an European subsidiary, right, which handles the operation in Europe and exchange with third-party personal data with the European subsidiary, right? For daily operations, but the foreign company is the main company that controls all that. What are the practical impacts of GDPR
in the business of the parent foreign company, owner of the domain name, the URL, and so on. Let me start first. It was discussed during the GDPR whether there should be something what we call a parent subsidiary privilege, which would have been to make it easier and consider both mother and subsidiary basically as one entity. And then the question arose, of course, do you then take the GDPR for it all, or do you take all of it out of the GDPR? And so all of those who argued in favor of these privilege, basically in the back of their mind had that it was a disadvantage for citizens in the EU, because then the subsidiary would fall under GDPR law, but because of that privilege, they would fall out of it again. So that already takes away or takes the answer. We don't have that privilege. So if as a foreign parent you have a European subsidiary and you exchange data with them, then you fall under the GDPR, unless you are not doing data processing on someone in the GDPR. But the very moment you have the subsidiary's data, and for example, the typical case is what a lot of the informational service providers do, is that they have a marketing company or so in Europe. And then they transfer data back and forth on marketing issue or economic issues. We've had an ECJ decision, Google Spain, on that, where the ECJ made clear that this is considered to be data processing. The difficulty now arises that this is an outside of EU's parent. And the EU is very strict on the idea of the GDPR is to create an internal market where you have a free flow of data, but that's an internal market, again, and not an external market. I mean, Mercosur is basically the parallel to that. And now, when you transfer data out of the EU, then you have to make sure that you transfer it under the conditions of what's called adequacy. And there are three ways how you can prove adequacy. The one is that the EU Commission has declared adequacy. They have done so under political pressure. Argentina, for example, about 15 years ago, which you can highly dispute, and I hope there are no Argentinians here, which I heard by the saying this. And I think that's a way where Brazil should actually head, trying to get the EU Commission, I mean, first of all, getting a similar status, and then get the EU Commission to accept. And this acceptance of adequacy can not only be for a country, a state as such, but it could also be to a certain sector, just a state. So it could be the state of Rio de Janeiro who has an equivalent level of data protection, so they would be granted that privilege. And if you have that privilege, then it is indeed a privilege. The transfer would be pretty much as if it was within the EU level. The second would be that you accept standard contract clauses. And the third one, that you have individual corporate binding rules. The second way is something which is used a lot in cloud computing. The third is, for example, the example you gave, the parent subsidiary would then create corporate binding rules to assess that. There is, however, one downside to all of that, and there's a pending case before the ECJ. It's the problem with the US, basically. The US, as probably all of you know, has enacted the FISA Patriot Act, so their public authorities have access to any and all data that any and all American companies have access to. And a few years ago, the ECJ struck down saying it was not adequate to send data to the US under the then existing so-called Safe Harbor Agreement. So now we have the Privacy Shield. I'm not a great friend of it. It's better than Safe Harbor, yes, but the problem remains. If you're sending data to another country in which the state has full access to any data, that certainly, in my opinion, not an equivalent to the European sector, where the state has certainly not free access. And we've had the ECJ having ruled twice on data retention and twice making clear a big data concept of the state is not in accordance with EU law. And that case is now pending before the European Court of Justice. And it might be that the ECJ will very diplomatically eschew the question because the way that the case is determined. But in the long run, there will be a decision of the ECJ, and then the ECJ will have to state whether or not state claimants of data
forbids basically the standard of adequacy. And that would not only hinder the EU Commission to declare adequacy, but it would also hinder standard corporate and corporate binding rules, because there you cannot protect against FISA access. So that's one of the downsides which one simply has to know, which is one of the reasons why European cloud solutions, for example, have become very popular. And for American companies, interestingly, very interesting too, because they see their data is much better protected if it's in Europe with a European company. So Microsoft, for example, has opened up a cloud with the Deutsche Telekom, where they guarantee their customers that they will not be accessed by American state authorities, because Microsoft themselves has no access to the data anymore. Obrigado, Antônio Murta, pelas colocações, pela argúcia, pela perspicácia, por nos alertar sobre o atual estágio do debate aqui no Brasil. E agora, em relação à palestra sobre o direito à saúde na Alemanha e no Brasil, passo a palavra ao Dr. Rafael Nogueira. Obrigado, Rude. Inicialmente, gostaria de parabenizar a organização do evento, pelo Centro de Estudos Jurídicos da PGE, as pessoas dos procuradores Anderson Schirabi e Nathalie Giordano. Estou muito honrado por estar aqui participando dessa mesa. Gostaria também de parabenizar as professoras Astrid e Indra pelas apresentações feitas agora, e também, por fim, parabenizar ao colega procurador Antônio Murta Filho, pelo debate muito bem apresentado. Bem, prometo não prolongar muito o debate, até porque, por conta do avançar da hora, já passou um pouco do nosso tempo regulamentar, mas algumas considerações merecem ser feitas, especialmente a partir da apresentação da professora Astrid, para fins de análise comparativa do sistema público, no caso, de saúde na Alemanha, e o nosso sistema público aqui no Brasil. Pelo que foi apresentado, dá para apresentarmos duas formas, ou dois blocos de questões comparativas. Um primeiro bloco seria o custeio. Como é que é feito o custeio lá e como é feito o custeio aqui. E o segundo bloco seria em relação à cobertura, ou seja, o que o sistema público cobre lá e o que o sistema público cobre aqui. Inicialmente, o custeio, isso é uma questão muito mais afeta a formulação de política pública, até mesmo mais afeta questões tributárias, fiscais, mas não podemos deixar passar aqui algumas observações. Enquanto que lá parece que o sistema, eu digo parece porque um pouco de distância aqui em relação à nossa realidade torna essa análise um pouco mais difícil. Parece que lá na Alemanha o sistema é internamente contributivo, ou seja, aqueles que possuem condições, conforme as suas capacidades, respectivas capacidades contributivas, contribuem com o seguro público para aqueles que não têm condições, tornando esse sistema financeiramente eficiente e estável, e aqueles que querem um serviço melhor acima daquilo que o sistema público, o seguro público oferece, passa a contratar um seguro privado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o custeio desse sistema público de saúde é feito através de receitas desvinculadas, notoriamente os impostos. Antigamente, você tinha até um tributo, uma espécie tributária específica para contribuir para esse tipo de gasto público, que era a nossa já extinta contribuição provisória sobre movimentação financeira. Então, esse seria o quadro comparativo em relação ao custeio do sistema público, ou melhor, do seguro público alemão para o sistema público brasileiro. Em relação ao que mais nos interessa, porque é aqui que vai ter as grandes discussões judiciais, é em relação ao custeio. Em relação ao custeio, em relação à cobertura. Em relação à cobertura, o que se tem no Brasil é uma universalidade garantida constitucionalmente, porém regulada pela lei. O legislador, ao formatar, ao condicionar, ou melhor, ao dar uma moldura, uma forma ao direito fundamental à saúde, procurou trazer
para o cardápio, para o elenco de tratamentos e medicamentos possíveis, aqueles que observem 3 critérios: custo, benefício e efetividade. Então, por isso que se diz que, aqui no Brasil, em relação à cobertura, a universalidade do direito de saúde é uma universalidade regulada pela lei. E como se faz essa regulamentação ou regulação do direito fundamental à saúde? Há um órgão federal vinculado ao Ministério da Saúde, chamado de Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC. É este órgão que irá fazer uma análise em relação ao custo, aos 3 critérios: custo, benefício e efetividade. Isto porque não seria possível incorporar a esse cardápio, a esse elenco de tratamentos e medicamentos, quaisquer novas linhas de tratamento que teriam um custo altíssimo e, portanto, isso acabaria prejudicando a própria universalidade dos direitos fundamentais. Na Alemanha parece que é similar. Há também um órgão federal que faz essa análise a partir de quais medicamentos e tratamentos serão incorporados a essa lista, a esse cardápio fornecido pelo seguro público. Pois bem, considerando a questão da cobertura, como é que os nossos tribunais vêm se posicionando? Por enquanto, muito pouco. Na verdade, em âmbito dos tribunais superiores, nós temos um princípio de discussão, que ainda não está concluído no âmbito do STF, o recurso extraordinário 566471, por enquanto, com poucos votos, sendo o último voto do ministro Luiz Roberto Barroso, em setembro de 2016. Por outro lado, nós temos uma recente decisão no STJ que não elimina completamente a discussão, primeiro porque envolve matéria constitucional a ser ainda finalizada pelo Supremo, e até mesmo porque algumas questões, algumas arestas não foram aparadas. Pois bem, em relação ao STF, eu vou aqui tomar como base o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que traz 5 requisitos: a incapacidade financeira da parte, a demonstração de uma inexistência de negativa da CONITEC, ou seja, dessa comissão que incorpora medicamentos a partir dos 3 critérios: custo, benefício e efetividade, uma inexistência de substituto terapêutico, ou seja, uma comprovação de que não há um similar terapêutico nessa lista elaborada pela CONITEC, a comprovação de ineficácia do medicamento na lista, e aqui, que é uma das grandes questões, é um dos grandes problemas, e logo formularei a pergunta, prometo que será apenas uma pergunta, e, por fim, a propositura da demanda em face da União, foi o último requisito que foi feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Em relação ao julgado no STJ, de um recurso especial, inclusive que veio daqui da Procuradoria, 3 critérios recentemente foram elaborados. O primeiro critério é ter laudo médico fundamentado e circunstanciado. Aqui já começa o problema. O que seria o fundamentado? Fundamentado e circunstanciado, que ateste o caráter imprescindível do medicamento ou do tratamento, assim como a ineficácia dos medicamentos da lista do SUS. Mais uma vez, aqui vamos entrar na discussão de ineficácia desses medicamentos incorporados, algo que, repito, não foi nem definido no âmbito do Supremo e também aqui, por enquanto, não foi definido no âmbito do STJ. O segundo requisito, que foi elaborado pelo STJ, é a incapacidade financeira do paciente, um requisito que também havia sido apresentado pelo Supremo. E, por fim, o STJ trouxe como último requisito o registro na Anvisa, que é a nossa entidade, apenas para explicar para as professoras Astrid e Indra, a Anvisa é a nossa entidade que faz a regulação dos medicamentos que entram no mercado nacional. Bem, portanto, a questão aqui que me parece mais problemática é definir até que ponto é possível ao Poder Judiciário descaracterizar ou afastar aqueles tratamentos ou medicamentos incorporados na lista diante da constatação de que aquele autor da demanda, aquele usuário do SUS, necessita de um outro tratamento, de um outro fármaco. Ou seja, como é que se prova, como é que se
desconsidera a lista do SUS diante de um requerimento feito pelo usuário, pelo autor de uma demanda judicial, para fins de concessão desse medicamento que não está incorporado em lista, que não está dentro de uma política pública. O STJ e o STF não trataram dessa questão. Especificamente em relação ao STJ, que foi a última decisão, a mais recente, apesar de ter aduzido em seu voto que deveria ser demonstrada a ineficácia do tratamento, nada foi dito se essa ineficácia seria ou um mero conforto terapêutico ou uma ineficácia completa do medicamento, ou do fármaco, ou do tratamento, existente em lista do SUS. Ou seja, a pretensão a ser formulada perante o poder público para fornecimento de um medicamento ou um tratamento é uma pretensão que dê àquela parte, àquele usuário do sistema, um conforto terapêutico, ou seja, uma eficácia maior do que aquele medicamento em lista, ou não. Ou se a pretensão desse usuário do sistema público de saúde deve ser uma pretensão somente para aqueles medicamentos e tratamentos que não estão incorporados, que são a única via de tratamento, a única via para a cura da doença daquela pessoa, daquele requerente. Isso, como eu coloquei, ainda não foi definido, e esse é o grande ponto que está ainda aberto para fins de definição ainda nas nossas cortes, principalmente diante de uma massificação das demandas em matéria de saúde, em que largamente os juízes de primeiro grau aceitam meros laudos médicos apresentados pelos médicos dos pacientes, afirmando que eles necessitam do medicamento tal esse que não está incorporado à política pública de saúde. Mas laudos esses que não demonstram, não provam por que aquele medicamento fora da lista é essencial, ou se aquele medicamento fora da lista é a única alternativa terapêutica para o caso apresentado em juízo, para aquela doença da pessoa, daquele requerente. E é aqui que eu formulo apenas uma questão à professora. Considerando que também na Alemanha há um catálogo de medicamentos e tratamentos para fornecimento através do seguro público, como que se desenvolve o processo judicial para fornecimento de tratamentos ou medicamentos que não estão nesse catálogo para aquelas pessoas que também não têm um seguro privado, ou seja, não tem nenhuma outra via? Como que é feita a prova da necessidade para aquele tratamento? Se há uma prova pericial, se isso é feito com cuidado, ao ponto de ainda manter a deferência, ainda manter o respeito àquelas políticas públicas, aquela formulação de políticas públicas feita pelo sistema público. Especialmente porque o que parece é que aqui no Brasil, por conta de uma falta de confiança na própria política pública, os juízes normalmente deferem muitas pretensões apenas com base numa apresentação de laudo que não mergulha profundamente na questão da ausência de eficácia do medicamento em lista. E aí aceitam esses laudos para fins de deferimento da demanda. A minha pergunta, portanto, como é que isso é feito lá na Alemanha, na jurisdição alemã, em relação a fornecimento de medicamentos em juízo, medicamentos esses que não estão incorporados dentro de uma política pública. A autora da ação deve demonstrar que aquele tratamento que não é ordinariamente fornecido, ele é o único possível para a sua enfermidade, para a sua doença? Okay, thank you for the questions. Maybe I try to explain how, in a specific case, this would the way would go for a patient. If somebody has a sickness that is maybe
quite complicated, he usually goes to a regular doctor that gives him the regular treatment, and this is all paid by the public health insurance. When it occurs that this treatment doesn't help, maybe the illness is more complicated, or the treatment is just without use, or the patient believes that there are alternative methods that would be fit better, then quite often the doctor would agree with the patient and would say, yes, you are right, there's a better treatment, there is a better option or an alternative that would help you, but unfortunately it is not within the catalog of the public system. At that point, quite a lot of patients would have enough money and just pay for it. So you wouldn't get to court and it would just happen. But if patients don't want to, and it's not a question if they don't have the means, but if they don't want to pay it by themselves, then they have to ask their insurance to take over these costs. At that point, the insurance would answer, this treatment you desire is not within the catalog. Sometimes the insurance says, well, it's not so expensive, we are friendly with you because we don't want to make a big issue out of that, and you will get the treatment. Again, nothing happens. When the insurance says, I'm sorry, that's not in the catalog, we are obliged to give universal equal care to everybody, we can't give you that treatment you want to. Then the situation occurs that the patient has to go into court. At that point, again, we have the level of legally statutory ruled designed options for extraordinary treatment. If the illness is something that lacks proper treatment in the catalog, then the court will say, okay, that's a case of rare disease or untreatable disease, and then the insurer has to pay for the not regulatory cataloged disease as well. And that's all he has to prove, that there is no other treatment available for this disease. Sometimes, that's the last point, that can't be proved. So the patient would argue, and that's what I was talking about, oh, I have such severe disease, maybe I'll die in a couple of months. Usually it's a question of hard tumors. And I tried everything, and if we can't do anything, I'll die soon, and it's the very last chance to save lives. And that's again, other point to argue at that point that the disease is so severe, and it's like you can't bear and you can't see him suffer, and that's the reason, the severeness of the illness is a reason why at that point somebody would get treatment out of catalog. But you see that there are quite two different argumentations, and sometimes you have this kind of case and sometimes you have the other. But it deals with the question of, is there any treatment for my disease, or is my disease that severe and hard and I'll die soon? And it's quite individual, these both argumentations. I hope it answers your questions somehow. Thank you, Professor. Nesse momento, então, a gente vai abrir para as perguntas do público. Já tem aqui um primeiro interessado, procurador Rodrigo Valadão. Pode fazer a pergunta. Olá, professoras, boa tarde a todos os colegas. Em primeiro lugar, bem-vindas, espero que as senhoras estejam tendo o mesmo tratamento no Brasil que eu tenho na Alemanha. Eu estudo na Universidade de Freiburg, faço doutorado, e eu tenho uma preocupação, minha área não é direito civil, né? E essa ideia do direito ao esquecimento é uma coisa que, enfim, eu empiricamente tenho uma rejeição muito grande. E vou dizer especificamente por quê. A minha pesquisa é basicamente uma pesquisa sobre história do direito público. É a revisão
de um tópico presente na teoria alemã do pós-guerra, que é o mito do positivismo. A lenda, né, de que o positivismo jurídico teria sido a teoria de sustentação do regime nacional socialista. E o que eu vejo é o seguinte, de certo modo, se houvesse uma adoção mais forte de qualquer direito ao esquecimento, a pesquisa se tornaria inviável, porque, basicamente, o objeto da minha pesquisa é como que determinadas autoridades juristas tiveram a oportunidade de reescrever a sua própria história. Ou seja, nós temos um fenômeno que a partir de um momento extremamente traumático da história alemã, parcela dos juristas que trabalharam ativamente em prol de um regime, tiveram, no término desse regime, a possibilidade de reescrever a sua própria história. Ou seja, elas tinham toda a possibilidade acadêmica, tinham o Estado a seu favor, ou seja, tinham toda uma estrutura que permitia a essas autoridades um lugar privilegiado para reescrever a sua própria história, e isso só foi possível, essa revisão dessa história escrita por essas autoridades só foi possível a partir da década de 80 e 90, quando parte dessas autoridades, por exemplo, começou a morrer. Né? Ou seja, professores começaram a se aposentar, juízes começaram a se aposentar, então certos temas que eram tabu na pesquisa puderam novamente, né, já eram, de certa forma, evitadas, porque essas pessoas ainda continuavam nos seus cargos. Então, só depois disso que a participação dessas pessoas começou a poder ser vista. Né? Então, assim, a minha pergunta seria como que a gente pode compatibilizar, eu não acredito como, apesar de não ser a minha área, como compatibilizar qualquer possibilidade do direito ao esquecimento com a pesquisa acadêmica? É uma pergunta que eu deixo para as professoras e agradeço desde já. Thank you very much for the question, and thanks to Antonio as well. I just mentioned that to him. You're asking all the right questions. I mean, there are no wrong questions, but the ones which tackle open questions and where a regulation that seems to regulate so much leaves a lot of just empty spaces, and you just right away went into them and you pointed out another thing. You heard that I'm not a great fan of the right to be forgotten, and the one reason is that the internet doesn't forget. So, and the second is it's not a right to be forgotten, but it's a right to erasure directed at the data processor who has certain information about you stored. And it's not in any way anything where that person has a responsibility to inform anyone else, not even inform anyone else where they have passed on the data. Now, your question, I would like to answer on two levels. The one is a more general one, and the second one is your historical archival interest. The first is what you very rightly point out, is that data protection is just one individual right, and there are others, and there needs to be a balance. And unfortunately, GDPR makes the same, I feel, mistake as did the directive, and that is in not basically establishing how that can be done. So there is, for example, an opening clause on what we call the media privilege. So press, how do we encounter press versus data protection, where the question arises as well. And that's an opening clause left explicitly to the member states, which I find is ridiculous. You cannot leave such an important question open. But the reason is that with the press regulation, member states are very, very reluctant to leave that to the EU. There's no competence within the EU for that under certain circumstances, etc., etc. The European Court of Justice in the Google Spain decision had that problem, and I think they went very, very well about it. The one thing is that they didn't even try to come up with a conclusive and comprehensive analysis and theory, basically. But all they said is that in this particular case, after 17 years, where someone had done something wrong and it was published in the internet, if you do a search for the name of the person, not for the content, you can still search for the content, then there's a right to erasure.
And what they also said is that the Google search engine does not enjoy media privilege. It's not considered to be press. And I think that's one of the important parts of the decision which has not really been paid much attention to. And they left open, but they indicated that they think that the archives of the newspaper where the information was originally distributed and where the Google search engine got its information from, that this was protected by the press privilege, and therefore the decision whether or not to erase it left it open whether or not, because it was not called upon, but it might be a different decision there. So that's the starting point. It's a balancing of interest, and that is content that you have to look at the individual case. Now, the GDPR, and here it's where it's better as the directive is, does include a privilege for research, for archiving, for statistics, and to a certain extent you can read that media also is privileged, but we'll leave that out. So your question of the rewriting can be done by erasure is something which can be answered if you look at those 2 points together. And that is, if you are, for example, a person in a particular context, for example, you were a judge in the Third Reich or something. I mean, Third Reich people are too old now, probably. They're dying out, fortunately, and I hope they will never return. But if they were, then they could ask for erasure of that information. And there you would have to do an exact balancing. And my hunch, it's a hunch, not more, because I'm not a judge in the court, and if I was, then I wouldn't even say that I have a hunch. I have a hunch if it was professional information, then you would have a different result than if it was private information. So whether that person was a judge in the Third Reich and judged on the cases of the Scholl sisters and brothers, etc., something, that would be something that could probably not be erased because it's publicly available information on a public position. Whether that person did a vacation somewhere or not is highly private information, and I don't really see where the interest of the public could be to see that this particular person did indeed have a private vacation somewhere, somewhen. And I think that's sort of the route we have to follow. The second thing is, archives live on pieces of information. I mean, if you're a historian and Frankfurt University has a very, very strong interest in legal theory, and among them also legal history. We have 5 chairs in legal history, which no other German university has. Then I'm talking to our colleagues who do 13th century law. We have someone who does Mesopotamic law. So what you do is bits and pieces. So the historian knows there's never a full picture. And so the right to erasure, in a way, does reconstitute something that historians live with anyhow. And I don't think there's a right of the historian to incorporate everything and anything to the future. That would basically just eradicate the right to erasure. And I do think that the right to erasure is an important part for all of us to grow and to develop personality. So for example, Astrid and me being here is something I feel that is out in the world, and this is why I agreed to have this sent on Facebook. I would never send a private video to Facebook. And that's where the distinction, I think, is possible. It's a professional context. I'm out in the open, I'm in the public sphere, so then I have to live with the consequences of this. And if in the year 2500 people still look at this video and I'm there, then they may use it as a demonstration of what our discussion with. I hope that helps. And I certainly hope, just on a personal note, that you're treated in Freiburg only half as nicely as we have been in Brazil, because then you'll love it. Obrigado, professora. Quero abrir agora para mais uma pergunta. A gente tem inscrito, como é que... Tá, então se puderem vir aqui pegar o microfone. Thank you very much for very enlightening presentations. I'll speak in English because my question is basically for Mrs. Speaker. It's also with regards to Article 17 and the erasure, but I'd like to look at it within the aspect of the new technology, especially the blockchain technology. And
and the compatibility between the GDPR and the blockchain technology. Could the GDPR regulation, be an obstacle to the development of such a promising and efficient technology such as blockchain, which is based on a decentralized and shared protocol system? Thank you. Thank you for that interesting question. I would like to contradict the connotation of your question first, and that is, you said blockchain is, what do you say, efficient and it's decentralized, yes. But the efficiency part, I'm not so sure. The discussion is just now starting, because blockchain technology, if it is used on a larger scale, and right now we're not using it on a larger scale yet, uses huge, and I'm saying huge in capital letters, amounts of energy and storage capacity. And I'm not so sure whether that's so efficient, and whether we should not rather think about blockchain about just one particular alternative to certain measures. But that's just a preface. Yes, GDPR blocks blockchain technology, and for a pretty good reason, because the way the blockchain technology works is that everything is open and transparent. And this is one of the reasons why I'm so surprised that the financial market just hops on the idea of blockchain as if it was the salvation to all of the problems since 2009. Because basically, when we do a transfer of money, it will be out in the open and everybody can read it, what we are doing and where we're transferring it to. And I don't really see that as being so desirable. So yes, I think the GDPR does block, to a certain extent, blockchain technology if there's personal information transferred. And I would like to point out that maybe there's a certain use in it. One of my PhD students, Dirk Mühlmann, is involved in a project, and they just found out, which made headlines even with the Washington Post, the New York Times, The Economist, and all the big mass media, that you can hide child pornography in blockchain technology. Because of the copy and paste, you can easily do that. And just do Google on Dirk Mühlmann, and it was the University of Aachen who led the project. And this is one of the examples which shows that, as economists always say, there's no such thing as a free lunch, so that there's nothing which only has advantages. And blockchain, I think, is something we should consider for certain transactions, but certainly not for all of them. And the GDPR might actually be a pretty good prevention from having us all, with all our data out there in the open, in the blockchain, for anyone to access. I'm sorry, I'm so negative on... Então temos ainda espaço para mais uma pergunta. Foi alguém que se inscreveu aqui na frente, com a palavra. Olá, boa tarde. My questions for Astrid, okay, in Portuguese. Let's go. Nós temos um histórico no Brasil sobre essa questão de medicamentos, sobretudo no âmbito jurisprudencial, que timidamente nós temos visto uma mudança gradual, não sei se segura, mas gradual, sobretudo para pacientes com HIV. Eu li 2 sentenças recentemente, fiquei bem preocupado. Basicamente, da Justiça Federal, tá? Basicamente, a linha argumentativa é a da reserva do possível. É a ideia de que, se retirar valores importantes, que são importantes, do orçamento de outros órgãos, de outros setores, isso, basicamente, a tese é de que isso geraria um aspecto de excesso de individualização do foco, né? Então, basicamente, essa evolução tem acontecido, e a preocupação, e aí a minha pergunta é focada na Alemanha. Lá ocorreu algum tipo de debate sobre um aspecto específico de diferenças de doenças, ou melhor, diferenças de momentos do paciente, para que o Estado continue a fornecer gratuitamente o medicamento específico, que normalmente é muito caro, ou, basicamente, houve algum tipo de evolução num ou no outro sentido. Então, basicamente, essa preocupação é com os hemofílicos que nós temos no Brasil. Na década de 80, ocorreram vários casos de transfusão de sangue, que, infelizmente, geraram
a soropositividade com HIV, até porque o sangue para o hemofílico é o remédio dele. Ele nasce com uma deficiência na sua hemácia e ele não consegue coagular. Então, se ele cai, ele pode morrer, se ele estiver sangrando. Então, dentro dessa linha de evolução gradual da jurisprudência brasileira, ocorreu algum tipo de diferenciação, caso a caso, casuística, no Tribunal Constitucional Alemão? Como é que isso se deu, ou se esse debate ocorreu lá? Muito obrigado. I'm unfortunately not really sure if I got your question right, so just correct me if I understood it wrong. As I understood it, you're asking me if there is a debate in Germany on granting free medication in special subjects where, as I understand, vaccination would be, for example, of great benefit in population to avoid and to do good prevention against HIV, for example, or other diseases. Yeah. Okay, thank you. Yes, we have discussions like that, but maybe they go in a little different way than you have it here in Brazil. I don't know how this discussion is going on here. In Germany, we have an institute, it's called Robert Koch Institute, and that's a public institute giving vaccination suggestions to the public. And if this institute says it's good to do this kind of vaccination, it is of public interest, then it will be done and the insurers will pay for it. So all the discussion goes on what suggestion will this institute give. And in this regard, the institution is viewed as pretty prevention-oriented and being maybe even too well related to pharmaceutical research companies. And there is a movement in Germany that says, oh, the Robert Koch Institute, this institute is too friendly to vaccination and too friendly to prevention. And here the public the politic opinion comes in and says, no, we still stay with the suggestion of the Robert Koch Institute and won't do less. So if you want to, the way is a bit more other way round. And so, yeah, we have discussions like that, but it's not a problem of not giving vaccination and paying for it by the insurance systems, but it's even more a question of being too much vaccinating. Yeah. Thank you. Obrigado a todos que participaram com perguntas. E eu já nos encaminhando para o encerramento, mas ainda não acabamos. Eu vou agradecer a presença das professoras e apresentar para ela os certificados. Thank you so much, Professor Indra, Professor Astrid, for being here with us today. We had an enormous opportunity to learn so much from the German experience on the two topics we discussed today. Thank you very much. We are really honored with your presence here. We have some certificates we would like to handle you. Eu queria agradecer aos dois intérpretes, Pedro Millier e Jeff Novaes,